O padre estava prestes a declarar Lucas e Beatriz marido e mulher quando a porta da igreja explodiu. Um homem sujo de sangue cambaleou pelo corredor gritando: "Ela mentiu para você." Todos pensaram que era apenas um louco, até que ele tirou uma foto do bolso. O que Lucas viu naquela imagem destruiu não apenas seu casamento, mas revelou um segredo que sua noiva guardava há 5 anos. Um segredo que envolveria morte, traição e uma verdade que ninguém naquela igreja poderia imaginar. Lucas Ferreira tinha certeza de que aquele seria o dia mais feliz de sua vida. Ele estava no altar há 15 minutos, vendo Beatriz caminhar em sua direção com aquele vestido branco que ela havia escolhido com tanto cuidado. Seus olhos estavam marejados. 5 anos de relacionamento, 2 anos de noivado, e finalmente chegará o momento. Beatriz sorriu para ele quando chegou ao altar. Aquele sorriso que o havia conquistado na primeira vez que se viram na biblioteca da faculdade. Ela era perfeita. Inteligente, dedicada, amorosa. Tudo o que ele sempre quis. "Está linda", ele sussurrou. "Você também", ela respondeu, apertando suas mãos. O padre iniciou a cerimônia. Lucas mal conseguia prestar atenção nas palavras. Estava hipnotizado olhando para Beatriz, para o futuro que construiriam juntos. Eles haviam planejado tudo: a lua de mel na Itália, o apartamento que haviam comprado, os filhos que viriam nos próximos anos. Se alguém souber de algum impedimento para este matrimônio, o padre dizia, que fale agora ou... A porta da igreja explodiu. Literalmente explodiu, batendo contra as paredes com um estrondo que fez todos os 200 convidados pularem em seus lugares. Um homem irrompeu pelo corredor cambaleando, com a camisa rasgada e manchada de sangue. Seu rosto estava sujo, arranhado, os cabelos desgrenhados. Ele mal conseguia andar direito. "Ela mentiu para você", o homem gritou, sua voz ecoando pela igreja. "Lucas! Ela mentiu!" Os seguranças correram para interceptá-lo, mas o homem esquivou-se deles com uma agilidade surpreendente para alguém em seu estado. Ele continuou avançando pelo corredor, deixando rastros de sangue no tapete branco. "Beatriz mentiu. Sobretudo, você precisa saber a verdade." Lucas estava paralisado. Beatriz ao seu lado havia ficado branca como a parede. Seus dedos soltaram as mãos dele, tremendo visivelmente. "Beatriz." Lucas virou-se para ela. "Quem é esse homem?" Ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos no homem que agora estava a poucos metros do altar, sendo agarrado pelos seguranças. "Me solta!" o homem gritava, lutando. "Lucas, olha isso! Olha!" Ele conseguiu puxar algo do bolsão da calça rasgada antes de ser derrubado no chão. Era uma fotografia. Ela voou pelo ar e caiu aos pés de Lucas. Lucas pegou a foto com mãos trêmulas. E então seu mundo desabou. Na imagem, Beatriz estava em um quarto de hospital, segurando um bebê recém-nascido. Ela parecia mais jovem, talvez 5 anos mais nova. E ao lado dela, com o braço em volta de seus ombros e beijando seu rosto, estava o homem que agora era arrastado para fora da igreja. "O que é isso?" Lucas sussurrou, mostrando a foto para Beatriz. "O que é isso?" Beatriz começou a chorar. Não o choro delicado de uma noiva emocionada, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. "Lucas, eu posso explicar. Você tem um filho." A voz dele subiu. "Você tem um filho." O silêncio que caiu sobre a igreja foi absoluto. 200 pessoas prenderam a respiração simultaneamente. "Espera, deixa eu explicar, por favor." "Ela tem", o homem gritou lá de fora, ainda lutando contra os seguranças. "Ela tem nosso filho. E ela me disse que você estava morto, Lucas. Ela disse que você tinha morrido." Alguém cala a boca dele. O pai de Beatriz se levantou da primeira fileira. "Não!" Lucas gritou. "Deixem ele falar. Quero ouvir. Quem é você?" Os seguranças hesitaram, depois soltaram o homem, que cambaleou de volta para dentro da igreja. "Meu nome é Gabriel. Gabriel Torres. E eu era o marido da Beatriz." Outra bomba. O murmúrio que percorreu os convidados foi como um trovão. "Marido." Lucas sentiu o chão fugir sob seus pés. "Você é casado?" "Não." Beatriz protestou. "Não, Lucas, eu não sou casada. Nós terminamos, faz anos." "Nós não terminamos." Gabriel avançou, e dessa vez ninguém o deteve. "Você desapareceu. Você pegou nosso filho e desapareceu."
Você mudou de cidade, de nome, de vida. Eu passei 5 anos te procurando. Lucas olhou para Beatriz como se a visse pela primeira vez. Você mudou de nome. Beatriz cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Seu nome não é Beatriz Costa. Lucas continuou, sua voz ficando cada vez mais alta. Quem você é? Meu nome é Beatriz, ela disse entre lágrimas. Mas, era Beatriz Torres. Eu mudei para a Costa depois que fugi. Fugiu de quê? De quem? Dele. Lucas apontou para Gabriel. Sim. Não. É complicado. Então descomplica. Lucas gritou. A plateia nunca tinha visto o sempre calmo Lucas Ferreira perder o controle assim. Beatriz respirou fundo, tentando se recompor. Gabriel ele era abusivo. Violento. Eu tinha medo dele. Quando nosso filho nasceu, eu soube que precisava sair de lá ou um dia ele me mataria. Então eu peguei o bebê e fugi. Mudei de cidade, mudei de nome, recomecei minha vida. Isso é mentira. Gabriel berrou. Eu nunca encostei um dedo nela. Nunca. Ela está inventando isso. Você está mentindo agora? Lucas perguntou para Beatriz. Não. Lucas, você precisa acreditar em mim. Eu não sei mais no que acreditar. Lucas arrancou o paletó do smoking e jogou no chão. Você me mentiu sobre seu nome. Sobre seu passado. Sobre ter um filho. Sobre tudo. Eu ia te contar. Eu juro que ia. Quando? Depois de casados. Depois de termos nossos próprios filhos. Ou nunca? A mãe de Lucas subiu ao altar e colocou a mão no braço dele. Filho, vamos sair daqui. Vamos conversar com calma. Não, mãe. Eu quero respostas agora. Ele virou-se para Gabriel. Onde está a criança? Onde está o seu filho? Nosso filho, Gabriel corrigiu. Ele se chama Miguel. Tem 5 anos. E está com a mãe dela. Ele apontou para a mãe de Beatriz, sentada na primeira fileira, que imediatamente desviou o olhar. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mãe sabe. Sua família inteira sabe. Beatriz não respondeu, o que era resposta suficiente. Todo mundo sabia menos eu. Lucas riu, um som sem humor. Eu sou o idiota aqui, é isso? O único trouxa que não sabia que estava casando com uma mentirosa. Lucas, por favor. Onde ele está? Quero ver a criança. Agora. A mãe de Beatriz se levantou lentamente. Ela estava pálida, mas manteve a postura. Ele está lá fora. Com a babá. Traga ele aqui. Lucas, não precisa fazer isso agora, na frente de todo mundo. Eu disse traga ele aqui. A igreja estava em absoluto caos. Convidados conversavam alto, alguns já gravando com celulares, outros tentando sair discretamente. O padre havia desistido de controlar a situação e apenas observava, atônito. A mãe de Beatriz saiu e voltou minutos depois com um garotinho nos braços. Ele tinha cabelos escuros e cacheados, olhos grandes e assustados. Quando viu Beatriz, estendeu os bracinhos. Mamãe! Beatriz correu e pegou o menino, apertando-o contra o peito. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Lucas olhou para aquela cena. Para a mulher que ele amava segurando um filho que ele não sabia que existia. Para o homem ensanguentado que alegava ser o pai. Para a própria família de Beatriz, que havia guardado esse segredo. Ele é seu. Lucas perguntou para Gabriel. Faça um teste de DNA se não acredita em mim. Mas sim, ele é meu filho. E Beatriz roubou ele de mim. Eu não roubei. Eu salvei ele de você. Você nunca me deu uma chance. Gabriel gritou, e pela primeira vez sua voz quebrou. Você simplesmente desapareceu. Eu procurei pela polícia, contratei detetives, gastei tudo o que eu tinha. E você estava aqui, construindo uma nova vida, fingindo que nós nunca existimos. Porque você era perigoso. Mostre uma prova. Uma única prova de que eu machuquei você. Você não pode, porque não existe. Você inventou isso para justificar o que fez. Lucas levantou as mãos. Parem. Os dois. Só, parem. Ele se virou para Beatriz. Ela estava segurando o filho, lágrimas escorrendo pelo rosto,
o vestido de noiva amassado e manchado de maquiagem. Você me amou algum dia? Ele perguntou, sua voz finalmente calma. Ou eu fui só uma fachada? Um jeito de construir a vida perfeita que você queria? Eu te amo. Lucas, eu te amo tanto. Por isso eu tinha tanto medo de te contar. Eu sabia que você ia me deixar. E você estava certa. Lucas pegou a aliança que estava no bolso e a colocou no altar. Eu não posso casar com alguém que eu não conheço. E claramente, eu não te conheço. Lucas, não. Vocês precisam resolver isso, ele disse, apontando entre Beatriz e Gabriel. Vocês têm um filho juntos. Vocês têm um passado. Eu não sei qual é a verdade, se ele era abusivo ou se você estava fugindo de responsabilidades. Mas isso não importa mais. Claro que importa. Eu preciso que você acredite em mim. Como eu posso acreditar em você? Lucas sentiu as próprias lágrimas finalmente caírem. Você mentiu sobre quem você é. Sobre de onde veio. Sobre ter um filho. Sobre ser casada. O que mais é mentira, Beatriz? Ou devo dizer, Beatriz Torres? Ela não conseguiu responder. Lucas olhou para os convidados, para as câmeras, para o padre. Esse casamento não vai acontecer. Sinto muito pelo transtorno de todos. A recepção está paga, então, aproveitem a festa. Ele começou a descer do altar. Lucas. Beatriz tentou segui-lo, mas o peso do filho e do vestido a impediam. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. De te contar tudo. Lucas parou e olhou para trás. Você teve 5 anos para me contar. Não preciso de mais explicações. Ele saiu da igreja sob o flash de dezenas de câmeras. Seu padrinho correu atrás dele. Cara, você está bem? Não, Lucas disse simplesmente. Mas vou ficar. Enquanto isso, dentro da igreja, Beatriz havia desabado no chão, ainda segurando Miguel. Gabriel se aproximou lentamente. Ele é meu filho, ele disse baixinho. Você não tinha direito de tirar ele de mim. Você batia em mim, Beatriz sussurrou. Não, eu não batia. A gente brigava, sim. Relacionamento jovem, estressado, mas eu nunca encostei em você com violência. Você sabe disso. Você ia machucar o Miguel. Como você sabe? Você nunca me deu a chance de ser pai. Você decidiu sozinha que eu era um monstro e fugiu. Você destruiu minha vida. O pai de Beatriz finalmente interveio. Você precisa sair. Agora. Vamos resolver isso com advogados. Ótimo. Porque eu vou lutar pela custódia. E depois de hoje, depois de todo mundo ter visto o tipo de pessoa que sua filha é, eu tenho uma boa chance de ganhar. Gabriel se virou e saiu mancando, deixando rastros de sangue pelo caminho. A igreja esvaziou rapidamente. Só restaram Beatriz, o filho, e seus pais. Como ele te encontrou? A mãe de Beatriz perguntou. Não sei. Eu fui tão cuidadosa. Redes sociais, o pai dela disse amargamente. As fotos do noivado. Alguém deve ter marcado a localização. Você facilitou para ele. Beatriz abraçou Miguel mais forte. O menino já havia adormecido, exausto de tanto chorar. Eu perdi tudo, ela sussurrou. Perdi o Lucas. Vou perder o Miguel. Perdi tudo. Você perdeu porque mentiu, a mãe dela disse, sem piedade. Eu te avisei. Te avisei que isso ia explodir na sua cara um dia. Mas você não quis ouvir. Vocês me ajudaram a mentir. Porque você disse que ele te batia. Porque você nos fez acreditar que estava protegendo nosso neto. Mas agora eu não sei mais o que acreditar. Beatriz fechou os olhos. Tudo tinha desmoronado. Anos de mentiras cuidadosamente construídas, destruídas em 15 minutos. Nos meses seguintes, a vida de Beatriz tornou-se um inferno legal. Gabriel entrou com pedido de guarda compartilhada. Ela contra-atacou com uma acusação de violência doméstica, mas não tinha provas. Nenhum boletim de ocorrência. Nenhuma foto de machucados. Nenhuma testemunha. Porque, no fundo, ela sabia que era mentira. Gabriel não era perfeito. Eles brigavam muito. Ele era temperamental, sim. Mas violento, não. Ela havia inflado os defeitos dele para justificar sua fuga. Porque, na verdade, o que ela queria era recomeçar. Apagar o passado. Construir uma vida nova,
livre do erro de ter engravidado aos 22 anos de um homem que ela não amava mais. O teste de DNA confirmou que Gabriel era o pai. A corte concedeu visitas supervisionadas enquanto o caso era julgado. Beatriz via seu filho indo embora todo fim de semana, e cada vez era como arrancar um pedaço dela. Lucas nunca mais falou com ela. Ele bloqueou seu número, suas redes sociais, mudou-se de apartamento. A última coisa que ela soube foi que ele havia começado a namorar outra pessoa. Uma professora de yoga que postava fotos deles viajando e sorrindo. A vida que ela havia roubado dele. 2 anos depois do casamento que nunca aconteceu, Beatriz estava sentada no tribunal para a audiência final de custódia. Gabriel havia feito terapia, aulas de paternidade, provado sua estabilidade. Ela, por outro lado, havia sido exposta como mentirosa na frente de 200 pessoas, em vídeos que viralizaram na internet. A noiva que mentiu sobre tudo era como a chamavam. O juiz deu a palavra final. Custódia compartilhada, 50% para cada um. Miguel passaria metade da semana com ela, metade com o pai. Quando saíram do tribunal, Gabriel parou na frente dela. Eu não te perdoo, ele disse. Você roubou 2 anos da vida do meu filho. 2 anos que eu nunca vou recuperar. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de aula. Você tirou tudo isso de mim. Eu sei, Beatriz disse, e era verdade. Ela sabia. Mas pelo bem do Miguel, vamos fazer isso funcionar. Vamos ser pais civilizados. Mas nunca mais minta para mim. Sobre nada. Entendido? Entendido. Eles se separaram, indo para lados opostos da rua. Beatriz voltou para seu apartamento, agora vazio sem a presença constante de Miguel. Ela havia perdido tudo perseguindo uma mentira. Uma vida perfeita construída sobre falsidades só podia desmoronar. Ela pegou o celular e, pela primeira vez em 2 anos, discou o número de Lucas. Ele não atendeu, mas ela deixou uma mensagem. Oi, Lucas. Eu sei que você provavelmente deletou esse recado sem ouvir, mas preciso dizer. Você estava certo. Sobretudo, eu menti. Não porque o Gabriel era abusivo, mas porque eu tinha medo da minha própria verdade. Eu tinha um filho que não planejei, com um homem que não amava mais, e em vez de lidar com isso, eu fugi. Eu criei uma pessoa nova. E quase destruí você no processo. Sinto muito. De verdade. Você merecia muito mais. Espero que seja feliz. De verdade. Ela desligou e chorou. Não por Lucas, não por Gabriel, mas por si mesma. Pela Beatriz Torres que ela enterrou. Pela Beatriz Costa que nunca realmente existiu. E pela Beatriz verdadeira, quem quer que ela fosse, que agora precisava descobrir como viver com as consequências de suas escolhas. Porque no final, a verdade sempre vem à tona. E quando vem, ela não bate a porta educadamente. Ela explode pela entrada, manchada de sangue e raiva, segurando uma fotografia que desmantela toda a sua vida cuidadosamente construída. E tudo o que resta é reconstruir, dessa vez sobre a fundação da verdade, por mais dolorosa que seja.